Vamos ao fator número 2, conhecer o ouvinte. Apesar de ser o fator número 2, é um dos mais importantes de toda essa dinâmica de apresentar uma pregação relevante. Na realidade, o maior problema do pregador chama-se ouvinte. Se não existisse ouvinte, era muito fácil ser pregador. Você podia falar o que quisesse, não tinha ninguém para reclamar, não tinha ninguém para dizer para você que você está falando besteira ou de que você não está sendo relevante. O ouvinte é exigente. E tem mais, ele não paga nada. Ele vai para a igreja, é de graça, mas ele é exigente. Ele quer ouvir coisa boa. Ele está ali, mas ele quer ouvir coisa boa. Que fardo nas costas de um pregador é o ouvinte. Mas graças a Deus pelos nossos ouvintes, porque sem eles não existiam pregadores. Não existiria você, não existiria pregação bíblica. E eles têm mais é que ser exigentes mesmo, porque eles estão ali em busca de um alimento, em busca de alguma coisa relevante que você, pregador, precisa apresentar para eles. A melhor maneira de entender o ouvinte é entender a nós mesmos. Por exemplo, que tipo de ouvinte é você? Como é que você se considera como ouvinte? Você se considera mais emocional, mais sentimental ou mais intelectual? Mais prático ou mais teórico? Mais metódico e mais formal ou mais informal? Que tipo de ouvinte é você? Eu tive a curiosidade de consultar alguns ouvintes sobre isso. Vamos ouvir o que eles dizem deles mesmos, como é que eles mesmos se consideram a respeito disso. Eu tenho preferência por sermões dosados. Eu acho que eles precisam ter um pouco da parte intelectual e também precisam tocar emocionalmente. Mas se eu tivesse que escolher entre um sermão puramente emocional e um sermão puramente intelectual, eu ficaria com o último, puramente intelectual. Eu acredito que sermões práticos e intelectuais, eles levam as pessoas, a audiência, a alcançarem uma consequência prática para a vida delas, né? Os sermões mais teóricos, acredito que a teoria funcionaria muito melhor na hora que a pessoa se reserva para um estudo, a um momento mais particular. O que mais me atrai realmente são os sermões que levam mais para a prática e para o sentimento. Acho que sentimentos todo mundo gosta e às vezes precisa mexer um pouquinho com a gente para a gente conseguir trabalhar algumas coisas que a gente às vezes deixa de lado. Então acho que o sentimento também é bastante importante, eu gosto muito e acho que faz parte. Acho que o sermão prático ele tem mais efeito para o ouvinte, é mais fácil para o ouvinte. Eu prefiro os intelectuais e os racionais, práticos, sem muito choro, sem muito... direto ao ponto. Eu prefiro sermões mais práticos, mas ao mesmo tempo creio que eles devam fazer referências e apelar um pouco para a nossa razão. Eu pessoalmente sou convencido através de argumentos lógicos e de convencimento. Como você viu, as respostas variam. Ou seja, o tipo de ouvinte tem muito a ver com o tipo de personalidade. As pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferentes, as pessoas têm preferências diferentes. E você tem essa variedade enorme na sua congregação. Você tem ouvintes teóricos, ouvintes práticos, ouvintes sentimentais, ouvintes intelectuais. E você, pregador, você tem que ser, se você aceita o desafio da pregação, você tem que estar preparado para ser relevante para todos esses tipos de ouvintes. E depois disso você enfrenta também o desafio do chamado pós-modernismo, eu diria, o desafio das novas ideologias. Talvez você não saiba o que é, mas fique tranquilo, porque ninguém sabe definir o pós-modernismo. Não é só você que não sabe. Talvez, se quisermos, numa tentativa de definir, poderíamos dizer que o pós-modernismo nada mais é do que uma reação da nova geração, ou das novas gerações, à tentativa científica de definir a realidade e de dar as regras do jogo e de dizer como as coisas são. As gerações mais recentes estão querendo descobrir a realidade por elas mesmas. Então, é essa reação ao mundo científico que criou toda essa nova filosofia pós-modernista. Talvez a melhor maneira de a gente entender um pouquinho desse pós-modernismo é a gente comparar o pensamento pós-moderno com o pensamento tradicional. Eu tenho aqui uma listinha que quero partilhar com vocês. Por exemplo, o pensamento tradicional valoriza muito a lógica, o raciocínio. O pensamento pós-moderno valoriza mais os sentimentos. Você observa isso com seus filhos, você observa isso com a geração mais jovem. Eles estão mais preocupados com como é que eles estão se sentindo do que como é que deveria ser a lógica das coisas. Outro exemplo, para o pensamento tradicional, a verdade era absoluta. A ciência disse que a matéria é assim, a matéria é assim.
Para a geração pós-moderna, a verdade é relativa. Cada um constrói a sua própria verdade. Estão percebendo como é difícil? E você vai ter que pregar para esse tipo de público. Outro exemplo, partindo agora para o contexto bíblico religioso. O pensamento tradicional aceita o monoteísmo bíblico como incontestável. Fala-se hoje em pluralismo espiritual. Ou seja, tudo é bom, tudo que faz bem para você, tudo que faz você se sentir bem espiritualmente está bom para você. Então, tudo isso são ideias que estão permeando a sua congregação quando você está pregando. A ênfase do pensamento tradicional era no relacionamento pessoal. Hoje, eles valorizam também o relacionamento pessoal, mas mais do que isso, eles estão pensando no espírito de comunidade, no espírito de equipe. É a tendência da época, né? Para o pensamento tradicional, a moralidade era bíblica. A Bíblia falou, isso é o que define a moral. Para a geração pós-moderna, moralidade é individual. Cada um define a sua própria moral. Então, pregar sobre temas delicados como estilo de vida, comportamento sexual, etc., hoje é muito mais complicado do que era alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Porque as pessoas estão acostumadas hoje a definir a sua própria moral. Eles podem até estar ouvindo você, pregador, apresentar um bom tema sobre esse assunto e estar dizendo, olha, o tema é bonito. E eu acho que é uma boa opinião do pregador. Mas é a opinião dele, não é a minha opinião. Então, é esse tipo de auditório com o qual você convive hoje. A ênfase do pensamento tradicional era na religiosidade. Ser religioso era um valor para o pensamento tradicional. Para o pensamento pós-moderno, o valor é ser espiritual, independente de religião. Você não precisa de religião para ser espiritual. Percebem a sutileza das mudanças? O conhecimento era objetivo no pensamento tradicional. Hoje, em vez de conhecimento objetivo, de uma verdade objetiva, valoriza-se mais o desejo subjetivo. O que é o desejo? O que a pessoa deseja? Isso tem mais valor do que o próprio conhecimento objetivo. Valores tradicionais no pensamento tradicional, hoje valores próprios. Cada um define os seus próprios valores. A perspectiva científica determinava tudo. Hoje, o misticismo e o espiritualismo é quem dita o pensamento, é quem dita as ideias. No pensamento tradicional, você poderia apresentar uma mensagem baseada na revelação bíblica. Isso era autoridade. Na geração pós-moderna, nas gerações pós-modernas, mais do que uma verdade ou uma revelação bíblica, as pessoas estão procurando uma descoberta pessoal. Elas querem descobrir a verdade por si próprias. E você tem na sua congregação esses dois tipos de pensamento ao mesmo tempo. Para o pensamento tradicional, a igreja era o povo de Deus e ponto final. Para o pensamento pós-modernista, a igreja é simplesmente uma comunidade cultural, que pode ser boa se você aprecia aquela cultura. Se você não aprecia, você pode procurar outras culturas. Não adianta você, como pregador, discordar do pensamento pós-moderno, dessas ideias, dessas filosofias e ideologias. Não adianta você simplesmente discordar, porque elas estão por aí, elas estão na música que eles escutam, elas estão nos programas de TV. Assista, por exemplo, alguns shows da MTV, por exemplo, da MTV. Você percebe que as pessoas estão vivendo isso no dia a dia. Esses pensamentos estão aí, eles estão presentes na sua congregação. E você, como pregador, precisa estar ciente disso para saber quão difícil é você ser um pregador relevante na época de hoje. Ao você preparar a sua mensagem, você tem que saber que você está enfrentando um grande desafio. No próximo fator, nós vamos falar um pouquinho sobre a clareza da comunicação.